Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Olha, notícia importante para você que está aguardando ser chamado no concurso 07 2017, para você que acabou de formar, está com o diploma na mão e aguarda há anos concurso público para professor e alguns cargos administrativos aí na rede estadual de ensino. Olha, nós temos informações importantíssimas, mas já vou adiantando para você, olha, vale a pena acompanhar esse vídeo até o final, porque nós temos aqui, gente, ideias maravilhosas provocadas lá pela plenária que aconteceu na Assembleia Legislativa, plenária do Sindicato da Educação, participando com o superintendente lá da CEPLAG. Pessoal, notícias importantes sobre concurso público, sobre DAG, sobre ASB. Você que a ASB trabalha aí de maneira precária e lembra daquele concurso da MGS, nesse vídeo nós vamos responder para vocês qual que é a associação da MGS e você também que é professor de apoio, trabalha com aluno deficiente na rede estadual. Gente, vale a pena acompanhar esse vídeo. Você também que é professor de apoio, trabalha com altas habilidades, superdotação. Olha, nós temos notícias importantíssimas para passar para todos vocês nessa que foi a plenária lá da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, presidida pela deputada estadual Beatriz Cerqueira, e que falou sobre muitos assuntos. E ela começa o vídeo, gente, fazendo de cara 3 perguntas importantes para os representantes do governo que estavam lá participando dessa audiência, que contou com a participação de professores, especialistas, ASBs, o pessoal da educação, preocupado com essa decisão do Supremo Tribunal Federal em relação às convocações. Afinal de contas, uma pergunta não quer calar aqui. Nós teremos convocações em 2023, nós teremos contratações em 2023, haverá um novo processo de inscrição para 2023. Bom, essa decisão do STF pegou muita gente de surpresa e causou embaraço no governo de Minas. Você sabe do que eu estou falando, né? Muitos dias, mais de 30, 40 dias, sem poder contratar, convocar trabalhadores na educação. Essa que foi uma decisão revertida agora pelo Supremo Tribunal Federal, através do ministro do Supremo Tribunal, o Lewandowski, né, que é o relator dessa DPF 915. Hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre essa plenária que demorou algumas horas e que tratou sobre o concurso público. Você está guardando concurso na rede estadual, como eu mesmo fiz na inicial? Acompanhe esse vídeo e assista ele até o final. Antes você compartilha esse vídeo com todo mundo. Olha, gente, as 3 primeiras perguntas feitas aqui pela deputada estadual Beatriz Cerqueira, que eu vou apresentar para vocês nesse momento. A primeira delas, ela vai perguntar o seguinte: não tem planejamento do governo para contratações? Será que o governo não planejou, não se organizou para essas contratações até 2024? Porque você sabe que nós temos uma data de corte aqui, a deputada estadual Beatriz Cerqueira vai colocar 31/5/2024, porque estendeu, né, nessa decisão, eles estenderam para mais 24 meses esses efeitos para essa chamada modulação, para resolver o problema da falta de professor e trabalhadores da educação no estado de Minas Gerais, situação que estava afetando aí milhares de estudantes que ficavam sem aulas, sem esses professores, sem esse processo de contratação e convocação de trabalhadores. Mas agora, pessoal, essa decisão dada lá pelo ministro, como eu mesmo disse, ela agora estendeu até o dia, a Beatriz fala 31/5, mas na verdade é 15/8/2024. E nós temos uma observação importante aqui, hein? A partir do dia 16 de agosto de 2024, o estado de Minas Gerais ficará totalmente impedido de realizar convocações. A princípio nós estamos falando de convocação porque são professores, especialistas, inspetores escolares e tudo indica que até essa data o estado está aí, não se vê outra saída senão a realização de concurso público. Olha, quer saber? Já vou adiantando para vocês aqui, ó. Já estão fazendo o mapeamento para a execução de concurso público para 2023. Haverá concurso em 2023. Bomba para vocês que estavam aguardando essa notícia aí. Concurso público 2023 para as carreiras de professores e como observação, viu? Não existe previsão para convocação, para contratação no caso de ASB e também
Outra notícia importante dada aqui nessa plenária é que não existe associação entre a empresa MGS, professores de apoio, ASB, nos contratos na rede estadual de ensino. A Secretaria de Educação deixou claro, através do seu Tarcísio, outros representantes, de que esse edital, que eles nem tinham conhecimento da MGS, não tem nada a ver com a Secretaria de Educação. Então vocês podem ficar tranquilos e também não existe cobrança da deputada estadual Beatriz Cerqueira, expectativa para concurso para a ASB no ano de 2023. Esse mapeamento que a Secretaria de Educação está fazendo, gente, ele é para professor e também especialista, inspetor de escola e outros cargos aí administrativos, mas não ASB. Me parece, o estado de Minas Gerais possui cerca de 15 mil, não mais do que 15 mil trabalhadores executando serviços de limpeza na educação, nas escolas, nas superintendências regionais de ensino. Então a primeira pergunta que a deputada faz e desarma demais essa banca é planejamento. Falta planejamento para o governo em relação a essas convocações? O que acontecerá em 2024, quando, por exemplo, eles decidirem que não pode mais haver contratação em convocação? A data eu falei e vou repetir, olha, a partir do dia 16 de 8 de 2024, não poderá mais haver esse tipo de convocação por vínculo precário na rede estadual de ensino. Essa é a data, portanto, pessoal, a decisão começou no dia 15 agora de agosto e vai até dia 15 de agosto de 2024, os 24 meses aí, como dito lá pelo Supremo Tribunal Federal. Mas eu quero dar uma notícia para vocês também, que é a segunda pergunta aqui feita pela deputada presidente lá da Comissão, de Educação, Ciência e Tecnologia, Beatriz Cerqueira, que ela vai falar o seguinte: em relação a essas comissões que estão sendo organizadas para execução de concurso público, não tem prazo? Então, assim, é uma crítica que ela faz, porque não existe prazo para execução dos concursos, mas essa tese já foi rebatida imediatamente pelo governo, dizendo que já está em fase preparatória, inclusive de contratação da empresa que vai executar o concurso público no estado de Minas Gerais. É feita uma licitação, alguma empresa aí que vai participar, a gente não sabe qual que é, mas ela, participando desse processo licitatório, organizará o concurso para 2023. Olha, gente, em relação à designação e convocação, porque eu sei que você está esperando essa notícia minha aí, eu vou dizer para vocês de antemão, eu ouso dizer, o canal de educação está assumindo a responsabilidade de dizer que haverá, com certeza, pessoal, haverá contratações e convocações durante esses 24 meses até o dia 15 de 8 de 2024. Nós teremos convocações e contratações nos mesmos moldes de 2022. Então, muito provavelmente haverá um PSS ou um PSS ou provavelmente um processo de designação de inscrição no final do ano para o pessoal atuar na rede estadual. Estou dizendo isso com autoridade porque senão o ministro do Supremo Tribunal Federal não teria dado esse prazo de 24 meses. Agora, outra pergunta feita pela deputada aqui, em relação aos ASBs, nessas comissões de concurso, não existe comissão de concurso para ASB. Então, como é que fica esses mais de 14 mil cargos de ASB no estado de Minas Gerais, É uma pergunta importante aqui. E para finalizar, ela pergunta também por que um levantamento tão baixo de cargos, por que existe, na verdade, um levantamento tão baixo de cargos e vagos, de cargos na rede estadual. A Secretaria de Educação fala em números de 24 mil, enquanto a deputada Beatriz Cerqueira vai apresentar aí cerca de 144 mil trabalhadores aproximadamente que atuam na rede estadual de maneira precária, ou seja, que não são concursados, pessoal, simples assim. Lembrando que pelo menos 14, 15 mil aí são ASBs, nós temos também especialistas, inspetores de escola e os professores na sua grande maioria. Nós tivemos também lá, pessoal, a fala do Tarcísio, importante superintendente, onde ele vai falar sobre vagas, sobre quantitativo, sobre nomeações, ele vai falar em 14.053 concursados, com um saldo de 24.098 vagas, sendo 5.994 passíveis de nomeação. Já fizeram 1.000 nomeações, estão para fazer agora esse ano mais 2.000. E aí a Beatriz Cerqueira para o vídeo nesse momento comigo e acompanha comigo, porque nós temos uma informação importante para vocês, hein? A Beatriz Cerqueira vai falar assim, que está faltando transparência.
Ela pede, inclusive, que o Estado de Minas Gerais, que é a Secretaria de Planejamento e Gestão, que sempre foi uma instituição muito séria, muito organizada, que ela possa disponibilizar para aqueles candidatos que estão aguardando a nomeação, né, essas vagas. Não custava nada fazer um site e colocar, ó, nós temos tantas vagas, nós vamos chamar em tais municípios, mas a alegação é de que o sistema é muito dinâmico, muita gente entra, muita gente sai, de fato isso é verdade, mas não custava informar exatamente quantas nomeações serão feitas aí nos próximos anos. Uma divulgação de expectativa, né, para chamamento público, nomeações, números de vagas. A Beatriz Cerqueira vai falar, a deputada Beatriz Cerqueira vai falar sobre a necessidade de estabelecer uma regra nesse sentido. Olha, essa plenária também se viu para a deputada, nós tivemos a presença lá de uma escola estadual. Alô, amigo, que você estavam lá participando dessa plenária, eu não lembro da escola, mas eu acho que eu fiz o corte no vídeo, mas uma professora estava presente e pediu para falar sobre precatórios do Fundef. Olha, gente, a deputada estadual Beatriz Cerqueira, ela falou que vai fazer uma audiência somente para tratar sobre a questão dos precatórios do Fundef e por isso que é importante você fazer a sua inscrição no canal de educação. E, gente, compartilha esse vídeo com todo mundo, porque no dia que sair essa audiência pública, eu vou fazer um resumão para vocês. Mas já vou adiantando que, segundo informações do Diese, o Diego que estava lá representando o Diese, gente, o recurso chega na ordem de bilhões de reais. Eu vou chutar aqui, eu não lembro, mas se eu estiver errado, depois eu faço uma errata aqui nos comentários do vídeo. Mas eu acredito que cerca de 6 bilhões de reais que nós temos de recursos do Fundef para fazer aí os precatórios. E esse dinheiro de quem é? De professores, dos aposentados, dos trabalhadores da educação, porque não houve, na época aí, o repasse desses recursos, como preconiza a nossa Constituição. E você que é especialista da educação, aguarde também, porque nós temos informações dessa audiência, que vai falar sobre um lote. Olha, inclusive os especialistas estão contemplados no próximo lote aí de convocações para o estado de Minas Gerais. E para encerrar o vídeo, nós temos aqui a contratação de uma entidade executora do concurso. Nós temos 120 a 150 dias, haverá licitação para escolher a instituição executora, eu mesmo falei sobre isso. Encerrando aqui essa relação que eu repito, insisto em dizer, gente, entre MGS e ASB, segundo o governo, não há nenhuma relação entre o que está na MGS e o que está aí dos trabalhadores, ASBs e professores de apoio também, que estão lá no edital da MGS, mas não existe relação nenhuma com relação a contratações no estado de Minas Gerais para a rede estadual. Portanto, seria talvez para prefeituras. Será que é, pessoal? Vamos acompanhar esse vídeo agora. Eu vou deixar aqui a abertura, vou mostrar para vocês aqui a fala da deputada estadual Beatriz Cerqueira. Acho que vale a pena acompanhar esse vídeo até o final. Antes, eu vou pedir para que você faça sua inscrição no canal da Educação, deixe um like e compartilhe o vídeo com todo mundo. Na tela para você! Bem, o Estado está autorizado a fazer as convocações até no máximo 31 de maio de 2024, né, pela decisão do STF. A minha pergunta é: qual é o planejamento do governo? Considerando que nós estamos com uma situação que piorou do início do governo Zema até hoje, a situação da rede estadual piorou. Nós temos menos servidores efetivos, temos mais servidores em condições precárias e uma decisão do STF que determina que o Estado só poderá realizar convocações, ou seja, professor, especialista e inspetor, até 31 de maio de 2024. Então, qual é o planejamento do Estado para mudar, né, esse quadro de precarização que no governo Zema, de janeiro de 2019 até agora, agosto de 2022, a situação piorou. Os gráficos demonstraram isso. Então, qual é o planejamento? E dentro desse planejamento, me chama a atenção, as comissões que foram instituídas pelas resoluções, elas não têm prazo. Qual é o planejamento de comissões sem prazo para acompanhar, concluir? Qual é o cronograma? Eu fiz essa pergunta em junho.
nós terminamos a audiência sem resposta. Não tinha cronograma, não tinha planejamento. Né? Eu imagino que agora o governo tenha um planejamento. Né? O cargo de auxiliar de serviço da educação básica não está incluído nas comissões de acompanhamento do concurso. Por quê? Qual é o plano do governo do Estado para o cargo de auxiliar de serviço da educação básica? Nós estamos falando de o quê? 15 mil pessoas? 15 mil pessoas hoje que estão trabalhando como auxiliar de serviço na rede estadual. É a minha outra pergunta. Por que um levantamento com um número tão baixo de cargos a serem disponibilizados para concurso, considerando a realidade? 19 mil em quase 90 mil cargos. Se vocês vão me responder que o problema é licença médica, pessoas que têm licença, que têm poucas aulas, etc., qual é o número? Porque toda vez a resposta é sempre genérica. Muitas pessoas têm 2, 5 aulas, isso não configura cargo. Então, quantos cargos nós temos de 5 aulas, de 6 aulas, que não configurariam um cargo para concurso público? Né? Então, é muito importante que a gente tenha respostas objetivas em relação a essa situação do concurso, porque eu imagino, né, que em algum momento o governo do Estado enviará à Assembleia alguma proposição de lei. Eu não sei qual é o planejamento de vocês em relação a isso. Então, a Comissão de Educação ela está se antecipando. Nós não queremos discutir no afogadilho. Nós não queremos chegar lá na ponta, tem que aprovar isso, porque senão vai acontecer isso. Nós estamos nos antecipando, né? E, aliás, fazendo um processo permanente. Conversamos em junho, marcamos essa nova audiência. Se necessário, vamos marcar outra audiência. Nós estamos aqui para isso mesmo, essa é a nossa função. Então, as minhas perguntas são essas, né? Dentro aí do que a GS, a Secretaria de Educação e CEPLAG vão nos responder, qual é o planejamento em relação às convocações, às nomeações de concurso público, qual é o planejamento do governo do Estado? Por fim, no dia 5 começou o julgamento dos embargos e foi encerrado no dia 5 de agosto iniciou e encerrado no dia 15 de agosto com uma decisão que nos parece confortável, né, à vista do quadro que se avizinhava na época da primeira decisão. E o STF, então, estendeu a modulação dos efeitos para 24 meses. E aí me permita, deputada Beatriz, fazer uma pequena correção. Nosso entendimento que porque o ministro Lewandowski coloca no seu voto 24 meses a partir do encerramento, né, da finalização do julgamento de mérito. E a finalização do julgamento de mérito, ela ocorreu no dia 15 de agosto, na final do plenário virtual. A decisão foi unânime, mas o último voto só foi lançado efetivamente no dia 15 e publicado no dia 16, o resultado do julgamento. Então, assim, a gente entende que o prazo desses 24 meses, ele se encerra não no dia 31 de maio de 2014, mas efetivamente no dia 15 de agosto de 2024. Ou seja, os contratos que estão sendo feitos, os contratos que estão vigentes, eles têm validade até o dia 15 de agosto de 2024. Não existirá a possibilidade de novos contratos e nem que se dê validade aos contratos vigentes a partir do dia 16 de agosto de 2024. Esse é o entendimento da Advocacia Geral do Estado. E em relação à decisão propriamente dita do ministro Ricardo Lewandowski nos embargos declaratórios, né, eu gostaria apenas de destacar um trecho onde deixa bem clara a possibilidade da realização e da continuidade das contratações até esse período, onde ele diz o seguinte, abre aspas: faz-se necessário esclarecer que, durante a modulação proposta, o Estado de Minas Gerais poderá lançar mão dos atos normativos não recepcionados e reputados inconstitucionais para firmar contratos temporários essenciais à regular manutenção do ensino público local, os quais não poderão ostentar vigência que superem o prazo máximo de 24 meses, contados a partir da conclusão do julgamento de mérito. Inicialmente, eu gostaria de falar aqui sobre o edital vigente, que é o edital 07 de 2017. Conforme os dados apresentados ali pelo Flávio, foram 16.700 vagas no edital,
e nós tivemos 38.127 aprovados. Quando nós fazemos o ajuste dos aprovados para os municípios com as vagas ofertadas, nós detectamos um déficit de vaga de 3.685, ou seja, 3.685 candidatos, vagas ofertadas no edital não tiveram candidatos aprovados para elas, pelo conteúdo dentro do município ofertado. Nós já nomeamos até hoje 14.053 concursados, tá? E ainda temos um saldo de aprovado de 24.098 vagas. Quando nós fazemos o ajuste desse saldo de 24.098 com os municípios das vagas, que ainda nós temos vagas, nós apuramos as vagas passíveis de nomeação, que nós chamamos que são de 5.994. Então, nós temos ainda dentro dessas 5.994 vagas passíveis de nomeação. Dentro dessas 5.994, 2.000 estão reservadas para esse ano ainda, as nomeações de 1.000 e 1.000, que nós fizemos uma dos excedentes sábado, saiu 1.000, o Estado comprometeu a Secretaria da Educação de 4.000 nomeações, então nós ainda vamos tirar mais 3.000 aqui, perdão. Tá? Então, vão nos restar ainda 2.900 vagas para nomeação no decorrer do ano de 2024. Nomeados ativos hoje, que nós temos 7.674. Dos 14.058, nós temos 7.679 servidores que estão ativos na nossa folha desse último mês, agora de julho. Tá? Nós tivemos 739 servidores inativos por motivo de falecimento, servidores que pediram exoneração, servidores que tomaram posse e pediram aposentadoria, tá ok? Nomeados ainda para entrar em exercício, que estão dentro do prazo legal para entrar em exercício de entrar em nomeação ou em exercício na escola, 2.897. Desse edital, nós, igual foi dito aqui antes pela a presidente da comissão, os torna-se efeitos, nós já viemos nomeando. Desse edital, nós ainda temos 804 torna-se efeito a serem publicados, que nós estamos aguardando exatamente um prazo ainda para ver, nós estamos consultando as superintendências regionais, para ver se não tem algum pedido de dilação de prazo de perícia, se tem algum recurso na justiça. Tá? Nós estamos saneando essas tornas sem efeito para proceder à publicação, porque, por exemplo, nós não podemos publicar um torna sem efeito de algum candidato que entrou com um recurso na perícia admissional. Tá? Quanto ao EB, o crescimento da convocação do EB, Flávio, se deve ao aumento do comporta que teve de 2021 para 2022. Por exemplo, foi autorizado pela Secretaria um especialista para cada turno das escolas. E como nós não tínhamos concurso por isso a convocação. Tá? Então, esse aumento se deve, a maior parte dele, ao aumento do comporta das escolas. Ok? Quanto ao total nomeado, eu gostaria de servidores, de PEB principalmente, eu gostaria de deixar claro aqui que nós temos o artigo 34 da 15.293, que é a Lei de Carreira da Educação, ele delimita a carga horária de 8 a 24 horas, ou seja, de 5 a 16 semanal. 5 do profissional dentro da sala de aula e 3 do módulo 2, que é o extra classe. Então, nós temos hoje, dentro da Secretaria da Educação, 25.221 professores com a carga horária de 1 a 4 horas aulas. Se deve ao quê? Se deve a projetos, se deve a professores convocados para o EJA, se deve a municípios que o Estado de Minas só tem uma escola,
Por exemplo, nós temos município que tem o professor de filosofia, porém só tem uma escola naquele município. E a carga horária dele é de 2 ou de 4 horas. Então, esse cargo aí não é considerado para ofertar num concurso pelo artigo 34 da 15.593. Quantos são os cargos de 1 a 4 aulas? O senhor disse aí? 25.221. Eu tenho aqui para 1 hora 3.477. Para 2 horas, 7.752. Para 3 horas, 4.891. E para 4 horas, 9.101. Totalizando 25.221. Eu lembro aqui que esse número ele é dinâmico. Cada folha, uma folha não é igual à folha do mês anterior. Mas essas 5.000, onde essa informação pode estar disponível? Porque a gente tem aí 21.000 pessoas aprovadas no concurso, que tem uma expectativa de nomeação, que você tem quase 90.000 cargos, contratos temporários. Aí, se você diminui dos 90.000, você tira os 25.000, ainda sobram 65.000. Né? Dos 25.000 que são de 1 a 4 aulas que não tem nomeação. Então, sobram aí 65.000 cargos, números gerais. 65.000 cargos com contratos temporários ou convocações. Desses 65.000, como é que eu sei onde esses cargos estão? Nós apuramos pelo sistema da folha, pelo pagamento pela carga horária, pelo RB do... Sim, mas essa informação pública, porque aí do outro lado a gente tem 21.000 pessoas aprovadas no concurso, que em tese podem ser todas nomeadas, elas foram aprovadas. Como é que eu, que sou uma hipótese, eu sou uma das 21.000, como é que eu sei se eu que sou uma das 21.000, se eu tenho chance da nomeação, considerando esse critério aí da secretaria, que tem 5.000 ainda cargos para nomeação? Hoje nós não temos isso disponibilizado. Eu vou anotar aqui, vou levar a proposta da senhora para o secretário. Tá? Eu acho que esse, então, é um encaminhamento dessa audiência, né? Que todas as informações relacionadas a cargos, nomeações, perspectivas, sejam todos disponibilizados, sejam públicas, né? Ou seja, todas as informações, porque... Olha só, o Diego apresentou um estudo excelente aqui, com todas as informações. Claro que você fez o estudo baseado em informações que são públicas ou que você tem que ficar buscando, né, em vários lugares. Agora, as pessoas precisam ter essa informação de forma mais pública. Eu recebo muita demanda, as pessoas querem a nomeação, sabem que o cargo vago existe. E como é que como é que eu vou saber que a secretaria também sabe que o cargo vago existe, se não tem informação pública em lugar nenhum? Processo online. Esse processo ele foi desenvolvido no final, o sistema foi desenvolvido no final de 2014 e implantado em 2015. Foi em novembro de 2015 que nós implantamos esse processo. Esse processo veio trazer um benefício muito grande, presidente, porque antes as designações, vamos falar da época de designação ainda, nós só sabíamos quem foi designado, quantos foram designados, quando o servidor entrava em exercício, ele aparecia na folha. Então, no início do ano letivo, em fevereiro, fazia-se as designações presenciais e tinha um delay de encaminhamento do IA, que nós chamamos que é o informativo de alteração, que é um documento que dá entrada no sistema de pagamento, no SISAP. Esse delay ele era de 45 a 50 dias, para a gente saber que aquele servidor, de fato... Não sei se a senhora lembra, na época reclamavam-se de servidores que foram designados e não recebiam no mesmo mês e tudo. Então, quando nós criamos esse sistema, foi exatamente para nós diminuirmos, tá? Nós temos uma melhor tempestividade na apuração desses dados. Deputada Beatriz, eu gostaria de complementar, se o Tarcísio me permitisse, só algumas informações a respeito dos lotes de nomeação. Né, nós tivemos o primeiro, né, dos excedentes combinados, o primeiro lote publicado, né, recentemente, que saiu no Minas Gerais do dia 22 de agosto, né, e 22? Foi 20, né, gente? Sábado? Me ajudem aí, por favor.
E nós já temos agora, dia 20, obrigado, doutor Valmir, dia 20 que saiu a publicação no Minas Gerais desse primeiro lote, e teremos em seguida, entre os dias 15 e 20 de cada mês, setembro, outubro e novembro, a conclusão dos 4.000 e poucos, né, porque esse número ele é dinâmico, né, como o próprio Tarcísio, né, explicou. E um dos critérios que foram acertados desde 2019, né, junto ao sindicato, foi justamente a gente trabalhar esses casos, né, que a gente coloca entre aspas, torna sem efeito, que são aqueles candidatos aprovados que por algum motivo não cumpriram os prazos legais que estão estabelecidos, né, no nosso estatuto, que é de posse, exercício ou tiveram algum problema em relação ao exame pré-admissional. Então, assim, justamente para a gente dar dinamismo nessas vagas e aproveitar ao máximo as vagas existentes, esse acerto foi feito desde a primeira reunião com o sindicato em 2019, tendo por base esse primeiro critério e ainda teve um segundo critério que é seguido até hoje. Então, para que não haja, né, um intervalo, uma interrupção do próprio desenvolvimento do aluno na escola, nós fazemos também um batimento de acordo com, né, o lugar que aquele concursado foi aprovado, batendo se ele está convocado ou não naquela escola, justamente para a gente tentar organizar para que a nomeação saia na mesma escola, dentro do possível, dentro da avaliação possível, respeitada a disciplina, a carga horária, né, a localização, o município, a escola, para que não haja essa interrupção do desenvolvimento, essa quebra de relação de confiança entre aquele professor, né? Eu estou falando mais do professor, mas a gente tem atuado em todas as carreiras, né? Esse edital agora, esse último, né? Porque nós vencemos vários editais que estavam vigentes, né? Desde antes de 2019 e por causa da prorrogação que nós tivemos devido à pandemia, nós ainda temos, né, em aberto esse de 2017 e é nesse que a gente está trabalhando e é o motivo, uma das pautas aqui da nossa audiência. Então, nesse caso, esses critérios, eles são reavaliados, é um número dinâmico que ele é perseguido o tempo todo, tanto pela preparação desses arquivos de nomeação pela Secretaria da Educação, quanto na realização, né, da validação desses dados e a nomeação que é publicada no Minas Gerais. Nós temos o planejamento, né, Educação e CEPLAG para publicação entre os dias 15 e 20 de cada mês, né? Esses meses serão setembro, outubro e novembro. Tá? E nós estamos percorrendo essa data do dia 15, mas como nós temos vários feriados, principalmente no mês de novembro, então a gente acertou esse intervalo justamente para não criar uma expectativa onde a gente não possa cumprir esse compromisso. Então, o compromisso está entre as datas de 15 a 20 de cada mês. Quantas nomeações em cada? Nós ainda temos aproximadamente 3.000 nomeações, podendo até ter um número maior, justamente por causa desse dinamismo e desse estudo que é feito pela Secretaria da Educação. É importante dizer, deputada, que assim, a CEPLAG tem trabalhado continuamente com a educação e de forma prioritária para a gente acertar todos esses ponteiros e cumprir os compromissos que a gente realizou aí há tempos, principalmente com a categoria.
Então, assim, de forma muito transparente, esses números nós não podemos afirmar, nenhuma das duas instituições, mesmo trabalhando continuamente, que vai ser 3.000 pontualmente, 2.995, porque nós ainda temos ações judiciais, nós temos todas as questões aí do torna sem efeito, então esse número pode variar. Então, assim, o grande número compromissado por os excedentes seriam 4.000, sendo que a gente já cumpriu um lote de 1.000. Esse lote de 1.000 totaliza só a carreira de PEB, professor de educação básica, e acredito, né, Tarcísio, que os próximos também serão só de professor de educação básica. Especialista. O edital é de especialista também, não é? O Tarcísio aqui, me permite, Tarcísio, é o especialista, ele está me dizendo que será no próximo lote, tá? Mas essas informações, né, como a gente tem reuniões periódicas, né, com o sindicato, isso a gente trata, né, eu acho que é importante trazer aqui para essa casa, mas é importante dizer também que o sindicato, né, representante da categoria, da maior categoria, acompanha para e passo os nossos trabalhos. Sobre o planejamento do concurso, né, nós já temos as resoluções publicadas, né, onde constam as carreiras. Temos também a publicação, né, vou falar primeiro do concurso. E aí nós estamos na fase agora da elaboração da contratação da entidade executora do concurso. Então, eu gostaria até de ler aqui as fases principais do concurso, né, entendendo que essa primeira fase da licitação, nós temos aí uma média de execução entre 120 a 150 dias para licitar, para realizar uma licitação aonde a gente vai escolher a instituição executora. E aí, as próximas etapas, né, que são marcos importantes, a gente teria aí a elaboração, a revisão e a publicação propriamente dita do edital, a avaliação do Tribunal de Contas do Estado, que é obrigatória, né? Depois, a abertura do período de inscrição. Do período de inscrição até a realização das provas, também na legislação a gente tem um período que precisa ser realizado, né, de intervalo. Daí a realização das provas, a correção, a acolhida dos recursos, o julgamento dos recursos e, por fim, o resultado, a homologação. E aí a gente cai nesse processo, né, de receber todos esses arquivos, esses levantamentos todos da Secretaria da Educação e promover as nomeações. Então, a gente espera, né, que até o final aí, contando 120 dias, né, que a gente tenha boas notícias em relação a esse concurso, inclusive do edital, já no próximo ano, com certeza, né? O planejamento do governo, pelo cronograma do governo, a homologação aconteceria quando? Nós não temos essa data ainda, uma vez que a gente precisa ter esse processo licitatório. Ele é que é o start para a gente começar a realizar as outras etapas. Então, se eu tenho um processo licitatório complicado, com muitos recursos, aonde é necessário, né, eu não sei assim, como, né, o nível de conhecimento em relação a esse processo de licitação, mas nós temos processos de licitação onde a gente os candidatos não conseguem comprovar as habilitações para poder serem selecionados. Então, assim, o nosso start é a licitação. É importante, assim, deixar claro que como essa questão do concurso público
da educação, ela é prioritária dentro do governo, embora a gente esteja trabalhando em outras frentes, em outros concursos para outras carreiras, que também, de uma forma ou de outra, são prioritárias, né? Porque, até comentando uma fala do Diego, nós temos aí um histórico aí de ausência de concurso público ao longo de muitos anos, de muitos governos, né? Então, assim, isso não acontece só na carreira da educação. Há poucos dias eu estive aqui numa audiência pública da segurança pública, né, e foi verificado, né, está verificado também, né, a ausência de servidores efetivos, né, em muitas áreas da própria Polícia Civil. Então, essa é uma necessidade que precisa ser enfrentada e que já vem ao longo de muitos anos e que não é resolvida de um dia para o outro, né? Então, presidente Beatriz, a gente precisa, sim, desse start da licitação. E a CEPLAG, como eu estava dizendo, né, prioritariamente já está trabalhando, né, com a unidade responsável pelo processo licitatório, para que haja esse trabalho afinado em conjunto para que isso seja resolvido e seja iniciado com o menor tempo possível e ser prioritário. Mas qual que é o cronograma, então, para a licitação? Então, nós já temos o grupo de trabalho já começou, né, pelas publicações, as comissões já começaram a trabalhar, né, para colocar quais são as etapas, quais são os critérios, né, como que essa instituição, né, essa instituição executora tem que nos atender para que haja, né, um sucesso nesse concurso. E esse processo já vai ser startado, eu ainda não tenho, eu posso até procurar saber se já houve até o termo de referência, né, que precisa ser feito um termo de referência para iniciar um processo licitatório. Eu acredito que esse termo de referência ainda está em elaboração, uma vez que a publicação das comissões é bem recente ainda. Elga, eu vou persistir, porque não tem prazo de nada, né? Eu me lembro que em 2014 eu li uma nota técnica da CEPLAG, muito técnica, muito bem elaborada, determinando os prazos, que evidente são todos prazos máximos, né? Sim. Então, é o período de licitação, qual é o tempo máximo, o período de recurso, o período de inscrição, o período do concurso, o período... Quer dizer, ali na CEPLAG, né, de forma muito técnica, estava na nota e todos os esclarecimentos, todos os prazos. Nós estamos falando de administração pública. Então, de fato, eu vou persistir. Vocês publicaram as comissões sem prazo, que era a minha outra pergunta. As comissões não têm prazo para trabalhar. Então, elas trabalham ao sabor da disposição, porque não tem prazo para fazer nada. As comissões não têm prazo. Aí, o próximo passo é a licitação. Então, a gente não sabe os passos seguintes, porque depende da licitação. Qual é o cronograma da licitação? É uma pergunta objetiva. Qual é o cronograma da licitação? Quando será publicado o edital? Quando será feito o procedimento? Aí tem um período de recurso. Eu sei que o processo é complexo e nós estamos falando de educação, que é o mundo, né? É a maior carreira, né, da educação. Mas tem prazos. A CEPLAG trabalha com prazos. A CEPLAG não publica um grupo de trabalho e vamos ver quando o grupo de trabalho termina seus estudos, qual é o cronograma. Isso não é possível. Eu sei, pelo menos antigamente, a CEPLAG tinha prazo. A CEPLAG tinha uma organização que você sabia o processo todo. Então, o prazo máximo para a realização e homologação de um concurso é 1 ano. Se vocês não mudaram os procedimentos internos da CEPLAG, é em 1 ano. Então, não é rápido, né? Mas quando... Porque eu vou buscar um jargão do governo Zema, do Partido Novo, que é a transparência. As pessoas terem acesso às coisas. Não tem. A gente não sabe os cargos. Aí não tem lugar nenhum que a gente consiga ter acesso. É o encaminhamento dessa audiência. Qual é o cronograma? A população, em geral, tem o direito de acompanhar.
E os trabalhadores em educação também têm o direito de saber. Então, qual é o plano? Qual é o planejamento? Visto que em 2 anos vocês não podem mais convocar ninguém. Qual é o plano para isso? Essa foi a minha primeira pergunta. E eu já vou emendar com a pergunta que eu fiz antes. As comissões não têm prazo. Então, elas são indefinidas. A ausência de prazo de trabalho me espanta, porque a CEPLAG sempre teve uma organização muito certinha, né? Muito prazos definidos, e não tem prazo. Um concurso pode ser feito assim, se você não tem um cronograma interno. A CEPLAG não tem um planejamento interno, nós também é audiência pública. Não tem um planejamento interno? Dia tal saiu o edital, vamos aguardar tanto períodos para o procedimento, a licitação vai acontecer dessa forma, não tem nada? Essa é a minha pergunta. Deputada, eu queria muito que a gente avançasse. Sim, a gente acredito que avançaremos. Até porque eu acabei de receber uma informação aqui que a equipe responsável, né, que é a Superintendência Central de Políticas de Recursos Humanos, né, junto da comissão, está trabalhando no mapeamento. Esse mapeamento começou dia 10 de agosto e tem prazo de 30 dias para poder concluir esse mapeamento do concurso para iniciar o termo de referência. Eu gostaria até de pedir desculpas em relação à afirmativa dos dias para cada etapa da execução, né, que foi mencionada, que foi lida aqui por mim, justamente por causa da etapa da licitação, que a gente precisa realmente de ter essa certeza para poder passar essas datas com segurança e não criar uma expectativa aonde tenhamos que nos justificar depois. O trabalho da CEPLAG, ao longo desse tempo, com muita tranquilidade, eu posso dizer que ele só foi aprimorado. E a gente tem trabalhado com excelentes técnicos e como a prioridade é resolver, né, é dar um encaminhamento com celeridade para a situação da educação, eu acredito que em breve nós já consigamos, inclusive, divulgar esses prazos pontuais em relação a editais, a data da prova, né, e a realização do concurso propriamente dito. Então, assim, é uma questão assim que a gente pode encaminhar para passar essas informações pontuais, tá? Em quanto tempo, então, você acha que a CEPLAG terá esse cronograma? Não tem hoje, mas daqui a quanto tempo a gente pode esperar que tenha um cronograma? Como nós estamos na fase, né, desse mapeamento, que já vence agora em setembro, o prazo para que isso seja feito, né, das 2 resoluções, de todas as carreiras que foram nominadas na resolução, né, eu entendo que, a partir do encaminhamento do termo de referência para a licitação, contando que a gente tem aí esse prazo mínimo de 120 dias para a licitação, né, e esse trabalho ele foi centralizado na CEPLAG justamente para poder dar celeridade ao processo. A hora que a gente tiver uma condição mínima de saber como que está sendo encaminhado esse processo licitatório, a gente já pode trabalhar as outras datas. Nós temos um cronograma interno, nós temos uma expectativa, né, em relação a todo o andamento, até por conta dos prazos que a gente tem e por conta da importância desse concurso que está sendo vista, que é o objeto aqui do nosso debate. Mas nós não temos ainda essas datas certas, uma vez que a gente não consegue se compromissar com essas datas. Por que os ASBs não estão nas resoluções do concurso? Como eu disse, a prioridade é maior até para o atendimento do público, né, que é exigido. Nós estamos trabalhando com os convocados, uma vez que a lei permite que haja contratação no próximo ano. Então, a prioridade é para
os convocados e, por isso, as carreiras que estão nominadas na resolução. É claro que na resolução nós também temos carreiras administrativas, né, que incluídas na última resolução. Mas, a priori, nós estamos tentando atingir resolver o problema maior, que são dos convocados do provimento nas escolas, justamente porque a lei nos concede que as contratações sejam renovadas, sejam refeitas no ano que vem. Esse é o motivo. E aí eu já gostaria até de esclarecer, né, o que foi mencionado em relação ao contrato da MGS. O contrato da MGS, a MGS é uma empresa que ela provê de serviços várias instituições e órgãos do Estado. Não necessariamente esse edital ele está especificado para atender ou oferecer serviços para a Secretaria da Educação. Não existe, pelo menos que é do conhecimento, né, da CEPLAG, e também já foi dito pela Educação que esse edital que foi colocado aí a público seja para oferecer serviços, ofertar serviços à Secretaria de Educação. Não existe essa iniciativa nesse sentido. O que está posto é que os estudos estão sendo feitos e para os provimentos, para, né, as contratações para o ano que vem, nós temos aí a viabilidade legal aí trazida pela lei de 2020. O governo vai fazer concurso para professores dos anos iniciais e finais do ensino fundamental? Acredito que esse estudo também está incluindo aí todo o rol de professores. As duas comissões são para convocados e contratados. Sim. Aí você disse que os auxiliares de serviço, o cargo não está previsto em nenhuma das comissões porque a prioridade é convocado. Só que a realização do concurso é para quem é convocado e quem é contratado. Sim. Por que o Estado não realizará concurso para auxiliar de serviços? Não quer dizer isso, não. Até assim, deixa eu me explicar. A resolução, nós temos duas resoluções, né? A resolução abrange tanto convocados como contratados. Existem carreiras administrativas dentro das resoluções, né? Que tem hoje o vínculo de contrato. Isso foi o que foi esclarecido. A ASB é contrato. No caso específico do ASB, que não saiu nas duas resoluções, é justamente porque nós estamos dando prioridade para essa questão do ensino dentro dos professores, do analista, do EEB, e o auxiliar de educação básica, como ele pode ser contratado, assim também como as carreiras que estão na resolução, nós temos essa alternativa que a lei oferece para o ano que vem. É só isso. Não existe outra justificativa. Não. Eu continuo sem compreender, porque aqui, eu peguei a nota técnica. A nota técnica 15, de julho de 2022, tem as vagas ofertadas. Professor da Educação Básica, 3.121, que é a convocação. Especialista da Educação Básica, 1.656, que é a convocação. Analista da Educação Básica, que não é convocação, que é contratação, 238. Técnico da educação, que não é convocação, é contratação, 206. Analista educacional e inspetor, aí é convocação, 565. Assistente técnico, 3.393, é contratação. Então, você tem um estudo da secretaria que reúne, no mesmo discussão de concurso, convocados e contratados. Sim. Vocês excetuaram só uma carreira, que é a ASB. Ao mesmo tempo que vocês excetuaram uma carreira do estudo de concurso,
foi publicado um edital da MGS, colocando as funções de auxiliar de serviços para contratação terceirizada via MGS. Eu também não entendi, eu não entendi que você disse que não é para a educação. Não tem intenção, é diferente de não é. Então, queria que a gente voltasse nisso. Vocês excluíram o auxiliar de serviços das resoluções de concurso. Nós temos o quê? 15 mil contratos hoje de ASB no Estado? Eu estou desatualizadíssima. Aqui, ó, os meninos estão me lembrando aqui, ó, peguei aqui. Nós estamos falando de 40 mil cargos, Valmir. 40 mil cargos de contrato temporário. Que vocês não estão dizendo nada. Não tem concurso para ele. Então, tem 40 mil cargos hoje. Tem 39.397 contratos temporários de ASB. Vocês não incluíram as ASBs em nenhum planejamento de concurso, mas soltaram um edital de terceirização. Eu quero entender, porque você está me dizendo, não colocamos auxiliar de serviços porque é contratação, mas vocês colocaram outros cargos de contratação no mesmo edital. Nós estamos falando, gente, um edital demora um ano. Um concurso, quando decidiu fazer, até a homologação, nós estamos falando de um ano. Não é nada fácil, rápido, né? É um processo complexo, muito complexo. Não, um processo complexo que não é feito toda hora. Você não faz concurso toda hora. Então, por que num concurso num processo que é extremamente complexo, vai demorar em um ano para tudo ser feito, né? Em tese? Eu estou pegando a nota técnica da CEPLAG lá de 2014, né? Os procedimentos, licitação, inscrição, prova, recurso, homologação, etc. Não é um mês. Então, um processo complexo que nós deveríamos ter o maior número de cargos e de possibilidades, né? Primeiro, me chama a atenção, vocês só estão fazendo concurso para 19 mil vagas. E, partindo dos dados da Secretaria, você tem 65 mil cargos só de especialista e professor, tirando 1 a 4 aulas. Então, o número de cargos disponibilizados para o concurso já é muito abaixo da realidade. Vamos pegar os dados aqui mais completos ainda, que eu estou só nos cargos de especialista e de professor. Nós temos 144 mil cargos temporários, com contratação ou convocação no Estado. Aí, vou fazer a conta da Secretaria da Educação. Você tira 25 mil, que são de 1 a 4 aulas. Nós temos 119 mil cargos vagos na educação. A Secretaria de Educação está fazendo um concurso para 19 mil. Como é que vai explicar isso no STF depois? Porque eu tô pensando no dia 16 de agosto de 2024. Como é que nós vamos explicar que de uma rede que tem 119 mil cargos vagos, fazendo a lógica dos 25 mil cargos de 1 a 4 aulas que não entram no concurso, de 119 mil cargos, você vai fazer um concurso para 19 mil. Sendo que depois que vocês começarem um concurso, vocês não fazem outro concurso antes de vencer o prazo do STF. E as reiteradas decisões do Judiciário, elas têm acontecido porque o Estado está fazendo da exceção à regra. A exceção é contratação temporária, o Estado está fazendo como regra. Então, por isso, tantas decisões, né? Já é a terceira, 2 do STF e 1 do TJ. Então, eu vou persistir. Se o Estado não colocou a ASB no estudo, vocês não estão nem estudando. É isso que me chamou a atenção. No final, a Secretaria podia até concluir que não faremos, mas ela não está nem no estudo para realizar. As comissões que estão estudando, estão fazendo o mapeamento, vocês excluíram os ASBs até do estudo. Então, se vocês excluíram 40 mil cargos do estudo, qual é o plano para esses cargos? Aí eu vou lembrar do edital da MGS de terceirização. Eu queria uma resposta, se puder. Se não puder, a gente faz uma audiência com a MGS presente também. Porque eu quero entender, esse edital da MGS pode ser usado para contratar a ASB depois? É a ASB e professor de apoio, porque as duas funções estão lá. Tem alguém que pode me responder? Deputada, quanto ao edital da MGS, nós da educação não temos nada oficial. Creio que seja um edital para eles manterem o cadastro reserva deles, mas não tem nenhum vínculo
com educação. Isso aí da Subsecretaria de Gestão de Pessoas, eu posso garantir para a senhora. Mas aí, Tarcísio, me ajuda a entender. A Secretaria de Educação não demandou. É isso que você está me dizendo. Para a MGS, não. Para a MGS, não. Mas a MGS está fazendo uma seleção de terceirização para funções que são a de ASB e de professor de apoio. Não, está, eu li o edital, mas lá não está escrito que é para escola estadual. Não está escrito que é para lugar nenhum. Desculpe, eu não vi o edital. Sim. Tá? Creio que possa ser para algum município, eu não vou garantir para a senhora porque eu não vi o edital. Então, mas para a educação do Estado, a Secretaria de Educação não demandou. Então, eu acho que nós vamos fazer um outro encaminhamento. Nós vamos fazer uma discussão específica desse edital da MGS, que aí a gente tem as informações, tem as discussões.